Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 20. Eu prometo que eu não vou demorar. João capítulo 20, versículo 1, eu vou ler na NVI, se possível for. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 20, versículo 1. Escrito está assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Sinceramente, eu achei que vocês iam dar um aleluia agora, assim. Eu vou dar mais uma chance. Segue. Porque quando você lê algo na Bíblia, que você sabe o significado, e que isso tem a ver com você, você tem que dar muito aleluia por isso. Porque eu acabei de ler, que o sepulcro daquele que nos salvou teve a pedra da entrada removida. Mano do céu, se ele foi capaz de remover a pedra do sepulcro dele, você acha que essa pedra da sua vida ele não remove? Correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Versículo de número 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, e aqui Maria Madalena, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela ficou fazendo o quê? E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, que vergonha, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. E você diz amém? Volte os olhos para o versículo de número 2. Aqui está a minha mensagem. Quando se diz na última frase: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Eu queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Você sabe por que 3? 3 porque a minha língua é presa. Então olhe para 3 pessoas e diga: o sonho não está no sepulcro. Consegue dizer isso? Desse jeito tá, irmão. Tá o sonho, tá você, tá todo mundo. Fala para uns 3, digam: o meu sonho não está no sepulcro.
E se o sonho de alguém estiver no sepulcro hoje, ele vai ter que ressuscitar debaixo da palavra do soberano. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. Quem é como o nosso Deus, que se encurva para ver os moradores da terra como gafanhoto, que levanta o pobre do pó e do monturo necessitado e faz-se assentar no meio dos príncipes do seu povo, que faz mulher estéril, mãe de muitos filhos? Quem é como o nosso Deus? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Vem com a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Quem diz amém? Muito estranho para mim, da minha maneira de falar, estranho com a língua presa, algumas coisas que estão acontecendo aqui no texto que nós lemos, que já me evidenciam alguns comportamentos que nós temos. O texto não é só teológico, é psicológico, e já me revela como nós, a maioria esmagadora que está aqui nos acompanha, incluindo eu, temos a inclinação de acreditar muito mais no negativo do que no positivo. Veja, a gente prega de domingo em domingo dizendo que Deus está contigo. Você acredita, diz amém? Mas eu ainda atendo pessoas que mesmo depois do culto, chega e diz para mim: pastor, tem que orar por mim, porque tem uma pessoa que tem muita inveja na minha vida. Eu falei: meu Deus do céu. Você louva que Deus está contigo, você louva que o Senhor te defende, você louva que ninguém é maior do que o seu Deus, mas quando alguém fala alguma coisa contra você, agora vai dar errado. É impressão minha ou nós damos mais poder ao diabo do que as promessas que Deus nos deu? Vocês estão aqui? Veja como nós temos uma grande dificuldade, que se no mesmo dia você receber uma promessa e uma notícia ruim, a gente se inclina mais à notícia ruim do que à promessa de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero só lembrar vocês que o texto que eu li é domingo de manhã. Vocês não deram aleluia, eu vou tentar desse lado aqui. Eu acabei de ler o texto anunciando o dia mais importante da história. É o domingo da ressurreição. Acho que vocês não me ouviram. Foi o domingo que o Espírito Santo levantou Jesus dentre os mortos. Acho que vocês não estão aqui. Olhe para cá. Quando a gente diz que o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, a gente tem a tendência de confundir a ressurreição de Jesus com qualquer outra ressurreição na Bíblia. Não confunda. Todos os outros que foram ressuscitados na Bíblia tornaram a morrer, mas o poder que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não apenas ressuscitou, ele nunca mais morrerá. Eu estou dizendo que quando o Espírito de Deus traz algo à tona na sua vida, é para ressuscitar e nunca mais perecer. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Olhe para cá. Eu quero muito que você olhe para alguém e diga: já é domingo. Desse jeito não é nada, diga: já é domingo. Diga: eu não sei o que te perturbou, mas já é domingo. Eu vim trazer uma boas notícias para a boa notícia. Já é domingo de manhã. A minha pergunta é: olhe para cá. Se já é domingo de manhã, por que o clima ainda é de choro? Vocês não estão aqui? Se já é domingo de manhã, porque o clima ainda é tenso. É nessa hora que eu demorei para perceber como nós somos inclinados muito mais aos nossos traumas, muito mais aos nossos problemas do que às promessas. Pois quero lembrar a vocês que Jesus nunca escondeu o anúncio da cruz. Até porque
Até porque o sinal de um grande líder, um sinal de um pai, um sinal de uma mãe, um sinal de um pastor de verdade é não evitar conversas difíceis. Vocês estão aqui? E Jesus não tem medo de conversas difíceis. A cruz é uma conversa difícil até hoje. As pessoas gostam de milagre, gostam de porta aberta. Elas não gostam de ter que assumir a própria responsabilidade. Elas não gostam de ter que lidar com os seus próprios problemas, porque não entende que Deus usa os problemas para resolver elas. Eu acho que vocês não me ouvem. Deus não quer resolver os seus problemas apenas. Deus está resolvendo o problema para resolver você. Então, o assunto da cruz é um assunto que os discípulos não gostam, e Jesus o tempo todo está anunciando aqui, ali, acolá. Importa que o Filho do Homem seja levado a Jerusalém, importa que o Filho do Homem seja morto, importa que o Filho do Homem seja crucificado. Porém, eu quero lembrá-los que a cruz nunca foi o fim. Vocês não estão aqui, vou pregar para esse lado. Jesus nunca terminou o assunto da cruz na cruz. Não me ouviram? Ele nunca anunciou apenas a cruz. Ele nunca disse que só teria a cruz. Ele disse que a cruz era o processo, mas não era o destino final. Vocês não estão aqui? Ele disse o tempo todo: vai ter cruz, mas ao terceiro dia. Eu acho que vocês não estão aqui. Eu vou pregar para alguém. Só se você puder e quiser, com respeito e liberdade. Bate na mão de uns três. Tem que ser três porque a minha língua é presa. Diga: não tem só cruz. Diga: não tem só cruz. Não tem só cruz. Não tem só cruz. Tem honra depois da cruz. Tem milagre depois da cruz. Tem ressurreição depois da cruz. Tem vitória depois da cruz. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando, porque a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara com o eterno peso de glória que há de ser revelado. Eu vim pregar para alguém que recebe o que eu estou pregando. Essa prova tem dia para começar e tem dia para terminar. Não é só cruz. A minha pergunta é: se Jesus disse que haveria ressurreição, ele disse que haveria... vocês estão comigo? Ele disse que haveria... Então por que ninguém se lembrou? Não estão aqui. Se ele disse que haveria ressurreição, me dê a sua atenção. Por que ninguém se lembrou? Veja, eu li que já é domingo e eles ainda estão chorando. Chorando com o cumprimento de uma promessa. Vocês não me ouvem? Vou tentar de novo. Já está acontecendo o que ele prometeu. O sepulcro já está vazio, mas ninguém se lembrou. Por que não? Porque muitos de nós, para não dizer a maioria, damos muito mais valor aos nossos traumas, às nossas feridas, do que às nossas promessas. E não importa quando o teu coração está inclinado a abraçar apenas aquilo que doeu. Deus pode estar na tua frente, realizando os maiores sonhos. Você vai ignorar. Não estão aqui? Por quê? Porque que os discípulos não se lembraram da promessa, porque o impacto da cruz, o impacto de Jesus ser preso foi muito doloroso para eles. E por qual razão? Porque eles nunca tinham visto Jesus perder. Vocês não estão aqui? Vamos de novo? Eles nunca viram Jesus perder. Esse cara ressuscita mortos, e você escolhe. Teve uma menina que morreu na hora, ele ressuscitou. Teve um menino que estava morto fazia um dia, ele ressuscitou. Aí, para mostrar que para ele não tem problema, ele ressuscita o cara que está morto depois de 4 dias. Teve um dia que ele fez um milagre de costa. Vocês não estão aqui não?
Ele estava andando, veio uma mulher lá com 12 anos de hemorragia. Ele está de costa. Ela foi pela multidão, tocou aonde deu na hora da veste e pum, curou de costa. Mas como Deus não tem costa para ninguém que vem até Ele, Ele recebeu de frente. Quem me tocou? Estão aqui? Ou seja, não faz sentido para os discípulos ver Jesus perder. Porque se Ele é quem Ele é, não faz sentido Ele ficar preso. Mas a prisão de Nosso Senhor não era uma questão de condição, não era uma questão de poderio, não me ouve. Era uma questão de permissão. Como eu explico isso? Olhe para mim, olhe para mim. Existem coisas que eu vou passar na vida, não porque eu não tenha condições de evitá-las, é porque Deus não me deu permissão para sair disso. Não me entenderam? Vamos de novo? Tem coisas que eu tenho condição, Deus só não me deu. Vamos de novo, vamos de novo. Se Ele expulsa demônios, ressuscita mortos, o que é soldados para Ele? É só você ler o Evangelho de João, quando os soldados vêm prender Ele e perguntam: quem é Ele? E Ele diz: eu sou. A Bíblia diz que os soldados caíram no chão. Ele mandou os soldados ficar de pé e falou: me prendam. Vocês não estão vendo? É cômico. Por quê? Porque é como ele dissesse: se eu quisesse. Não é uma questão, até porque nível de renúncia não é por coisas que você renuncia por não ter opção. Não é renúncia quando você faz algo porque você não tem outra coisa para fazer. Não é renúncia. Renúncia é quando você tem tudo à sua disposição, mas decide viver um propósito que vai fazer você dizer não para tudo que está à volta. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Eu estou sozinho aqui. Eu estou dizendo que se Ele quisesse, Ele falou: se eu quisesse, eu falaria para o meu Pai: mande 12.000 legiões de anjos. Se eu quisesse. Não é uma questão de condição, é uma questão de... Vocês estão aqui ou não? É uma questão de... Por quê? Porque existem coisas que eu chamo de percas estratégicas. Ninguém dá glória agora. Você não pode viver uma ressurreição no domingo se não aceitar perder numa sexta. É perca estratégica. Vocês estão aqui? São percas que o meu propósito me faz viver. Não quer dizer que eu não tinha condição para não viver. Eu me lembro que eu tinha um carro que eu amava, era um Civic. E eu, do meu jeito de ser, do meu jeito autista de ser, eu gosto de dar nomes para os meus carros. Meu primeiro carro se chamava Lewis, por causa do meu teólogo C.S. Lewis. O segundo carro era um Civic, então eu chamei ele de Magneto. Ele era chumbo. O que eu estou agora, como ele faz parte de uma locação, ele é Elias. Daqui 3 anos vai ser levado ao céu. Mas eu gostava do meu Civic. E eu me lembro que um dia de manhã eu levantei e eu vi que ele tinha se tornado pentecostal. Só tinha óleo debaixo dele. Muita unção. Eu pedi para consertar ele uma vez, 2 vezes, 3. Na terceira eu falei: peraí. Quando dá um problema, 1 faz parte, 2 é alerta, 3 ou é Deus ou é o diabo. Não é possível. O diabo não é. O que o senhor quer que eu faça? Deus me disse: venda o carro. Eu falei: sério? Ele está pago. Nessa hora baixou Gideão em mim. Eu falei: eu só vou fazer com um sinal. Deus me deu todos os sinais. Tribulação. Falei: então vai ter que vender rápido. Eu nem anunciei, já estava vendido. Falei: meu Deus. Então pensei, agora com o dinheiro desse carro eu vou comprar outro carro. O senhor me disse: não.
pior coisa que existe é quando você tem condição, mas você não tem. Vocês estão aqui? Porque quem está olhando para você não sabe que você tem condição. Pelo contrário, quem olha para o seu processo às vezes tem até dó. Irmão, Deus estava mexendo no meu ego. Eu, pastor de uma grande igreja em São Paulo, chegava, nada contra, pelo contrário, hoje eu gosto de Uber. Mas os irmãos olhavam, o pastor deve estar numa prova, hein? Eu ia pregar, tinha um irmão que me levava, um pastor da nossa igreja, ele tinha um Corsinha. Meu Jesus. Ai, Senhor. E ele falou: pastor, tem certeza? Eu falei: claro, irmão, tamo junto. Aí, era evento grande, aí tinha a vaga do pregador. Ele: quer que eu coloque na esquina? Coloca não, coloca na vaga do pregador. Ele falou: tem certeza? Eu falei: lógico. Homem de Deus não é medido pelo carro que tem, pelo sapato que usa, pelo terno que... Eu acho interessante porque percas estratégicas também revelam o coração de quem está ao seu lado. Vocês não estão aqui? Porque tem gente que só está contigo enquanto você ganha. Acho que vocês não me ouviram. Deus está dizendo: para aquilo que eu vou fazer, eu também tenho que revelar em quem você pode confiar e que nível. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? A questão é que alguns de nós não conseguem entender que condição nem sempre é permissão. Ou seja, que dor. Eu podia. E olha que eu sofri, porque um ano depois, eu e a minha esposa sofremos um acidente. Quase eu perdi a minha esposa. Eu disse: agora, Senhor, agora eu preciso de um carro. Deus me disse: ainda não. E o problema é que quando você está nesse processo, os que estão à sua volta não me entendem e ainda te julgam. Olha, deve estar numa prova. Olha, não sole, deve ter feito alguma coisa. Mas a minha certeza era que eu estava apenas na cesta da paixão. Já viria o domingo da minha ressurreição. Eu queria alguém para dar glória aqui agora. Ninguém vai entender o propósito que Deus tem contigo, mas quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Não é uma questão de condição, é uma questão de permissão. Mas eu não vou desistir do meu processo, eu não vou desistir da minha jornada. Eu queria alguém agora para olhar para alguém e dizer: não desista do teu processo. Alguém recebe o que eu estou pregando? Pois eu vim dizer que é domingo de manhã, a terra vai tremer, anjo vai descer, pedra vai ser removida. Eu vim de São Paulo para pregar para alguém aqui, e a palavra de Deus é essa: eu vou abalar as coisas, eu vou mover as coisas. Só quem acredita, levante as duas mãos. A cruz se abriu e nada vencerá. Seu grande amor. Quem pode? Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Levanta as mãos e canta. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Me ajude, bate na mão de uns 5 aí e diga: é domingo, é domingo, é domingo. Pedra removida é domingo. Se vocês não derem glória depois do que eu pregar, eu vou embora. Olha para mim. Eu sempre pensei que a pedra foi removida para Jesus sair. Eu estava enganado. Ele nunca precisou disso. Naquele mesmo dia, ele vai entrar com os discípulos com as portas fechadas. Não me ouviram? Se ele atravessa a porta, ele também atravessa a pedra. Então ele nunca precisou que a pedra fosse removida para ele sair. Então a pedra foi removida para quem?
porque naquele dia algumas mulheres se levantaram e disseram: vamos lá perfumar o corpo dele. Mas elas não sabiam que estavam procurando um problema que já tinha sido resolvido. Não me ouviram? Queria alguém agora, eu queria alguém para receber, e elas estão preocupadas no caminho. Quem vai remover a pedra? Não me ouviram? Boas novas. A pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra foi removida para as mulheres entrar. Ele não está mais aí, ele ressuscitou. Eu vou pregar só para quem recebe. Quando você tem coragem de servir a Deus, mesmo sem entender, ele desce para remover pedras para você. Só quem acredita que hoje é dia de Deus resolver pedra, levanta as duas mãos. Eu vim dizer que vai ter pedra removida. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vocês estão me empolgando, hein? Oh, meu Deus. Eu preciso entrar na mensagem. Olha para cá. Já é domingo. Mais. Ah, meu Deus. Quando as mulheres chegam, e especialmente João capítulo 20 vai dar um zoom. Pessoal da mídia me ouça. Vocês são profetas e evangelistas e não sabem. Vocês nos dão o ângulo do que Deus está fazendo. Vocês não sabem. Vocês registram a profecia do momento em fotos, vídeos, reels. Não me ouve? João é a mídia do que nós temos. E naqueles dias ele não tem câmera. Naqueles dias ele só tem um pergaminho. E nos deu um close, um zoom. Então ele não está preso nas outras mulheres. Ele vai focar apenas em uma mulher: Maria de Magdala. Maria Madalena. Aliás, os capítulos 20 e 21 tem que ser 3 pessoas. Maria, Tomé e Pedro não estão aqui. Em Maria é um resgate da esperança. Tomé é um resgate da fé. Pedro é um resgate do amor. Fé, esperança e amor. Me ouça. Ele vai dar um close em Maria de Magdala, um zoom nela. Por quê? Olhe para cá. Quando eles chegam, me ouça. Porque quando você não está emocionalmente resolvido, quando a única coisa que você sabe lidar é com a sua própria dor, você pode estar no dia da promessa que ainda vai estar sofrendo pelo dia do processo. Não é mais sexta, já é domingo, mas você está sofrendo como se fosse sexta. Se tiver o texto para mim, por favor. Versículo 1. Era escuro. O texto diz que a pedra foi removida. Os outros evangelistas vão dizer que foi por anjo. Olha para mim. A essa altura, o que já era para as mulheres estarem fazendo. E os discípulos? Feliz, meu Deus do céu, porque ele falou que ia acontecer isso. Olha para mim, ó. Sabe quem que lembrou da ressurreição? Só teve uma pessoa que se lembrou da ressurreição. Sabe quem? Por incrível que pareça, Caifás, o sumo sacerdote. Porque no sábado, o sumo sacerdote Caifás
foi até Pilatos e falou: ó, aquele impostor, enquanto estava vivo, falou que ia ressuscitar. Vocês não estão aqui não? É difícil quando os de fora lembram mais do que os que estão dentro. Então, coloca pedra, coloca selo, põe guarda, para que os discípulos não queiram roubar o corpo. O que eu amo sobre Deus é que quanto mais o inimigo tenta impedir, mais bonito o milagre fica. Vocês não estão aqui não, eu vou pregar para esse lado. Pode colocar pedra, pode colocar selo, pode colocar soldado, pode colocar guarda pretoriana, pode colocar o inferno inteiro. Quando Deus falar, vai acontecer. Não tem império, não tem soldado, não tem selo, não tem pedra, não tem nada. Mas quando Maria chega, aí ela chama os discípulos e a pergunta é: tiraram o Senhor do sepulcro? Quem foi que fez isso? Ai, meu Senhor, ai. Tem gente chorando por algo que Deus já ressuscitou. Os discípulos chegaram, colocaram a cabeça lá dentro. Aí está escrito. Eu vou descer de novo. Que quando eles olharam, estou dando trabalho para a mídia hoje, né? I love you. O lenço estava dobrado. Vocês não estão aqui não? Ó, não existe. Gente, eu prego há mais de 20 anos. Ah, porque a tradição, você não tem tradição nenhuma. Foi tudo posterior que criou. Não existe nada disso. Não tinha nada. O recado é um só. Quando as coisas dele, o lençol e o lenço, está dobrado, é como alguém muito bem educado, que depois de ter usado o quarto de um hotel, eu não vou deixar bagunçado, emprestaram para mim por 3 dias. Aliás, tudo que ele usou era emprestado. O ventre, Maria. A manjedoura dos bichinhos. O barco dos discípulos. O jumento de alguém. A cruz era minha. O sepulcro tinha que ser emprestado mesmo. Ele ia ficar 3 dias. Deixou dobrado. Não me ouviram. Porque a mensagem era: não foi um acidente, foi intencionalidade. Eu levantei, tirei as roupas da morte, coloquei as roupas de vivo, dobrei a cama, tchau. Eu estou dizendo que Deus não vai apenas fazer o milagre, Ele vai deixar registrado que foi Ele que fez intencionalmente. Vocês estão aqui? A essa altura, o que é para as mulheres tá fazendo os discípulos? Mano, Ele ressuscitou. O cara até arrumou a cama. Mas quando a alma está mal resolvida, não adianta, irmão. Quando aqui dentro não está resolvido, Deus pode fazer o que for, porque a essa altura já tem anjo, já tem pedra removida, já tem lenço dobrado, já tem discípulo perturbado. O que aconteceu? Mas eles ainda estão. Vocês estão aqui? Versículo 11, põe para mim o texto. Eu já vou começar a encerrar. Maria Madalena está na entrada do sepulcro. É cego. Ai, que vergonha. Ela está na entrada do sepulcro vazio, chorando. Olhe para uma pessoa com um sorriso, porque o que você vai perguntar é bem sério. Diga para ela assim, é bem pesado, então diga para ela, diga: o que mais Deus tem que fazer para você parar de chorar? Deus não ignora a sua dor. É que talvez você está chorando na estação errada. Já é domingo, não é mais sexta. Deus sabe que doeu. Olhe para cá, olhe para cá.
Ela está chorando. Continua o texto, por favor. Meu Deus. E enquanto ela chorava, ela olhou para dentro do sepulcro. Continua o texto, que vai piorar. Ela viu 2 anjos, meu Deus do céu, vestidos de branco, sentado. Não me ouve. O que é estresse para você é descanso para o céu. O céu está sentado. Não me entenderam? Não me entenderam? A mensagem dos anjos é: sério que você vai ficar aí toda perturbada? Descansa. Já é domingo, descansa. Acho que vocês não me ouvem, vocês não me ouvem. Então, os anjos vão perguntar para ela, continua o texto, os anjos vão perguntar para ela. Estava um à cabeceira, outro aos pés, e perguntou: mulher, por que você está chorando? Quando Deus te pergunta alguma coisa, não é para você responder para Ele, é para você perguntar para você. Porque se ela perguntasse para ela mesmo, é mesmo, por que eu estou chorando? Acho que você não me ouve. O céu está perguntando, você está chorando por quê? É muito sério, irmão. Olha aqui para mim, ó. Quando a alma, a nossa alma, se você dá voz para ela o tempo todo, você pode estar diante de Deus e ainda vai estar chorando com raiva. Quer ver? Vou provar. Apocalipse capítulo 5 diz que João foi para os céus da glória. Tem como imaginar isso? Nem Steven Spielberg conseguiria nos descrever o céu da glória. Não, você não tem noção que é isso não. É seres viventes, é criaturas, é anjo, é multidões, é miríades, é alguém que pega a coroa e fica jogando a coroa. Digno ao cordeiro, digno ao cordeiro, digno ao cordeiro. É glória, é... Aí só porque apareceu alguém que tinha um livro na mão de quem está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e aí a palavra é essa: ninguém consegue abrir um livro. Aí o texto diz que João disse: e eu chorava muito. É sério? Vocês não estão aqui não. Ele está no céu, meu Deus. Por que chora? Ele está chorando no céu, diante da glória das glórias. E daí que tem um livro fechado, tem alguém assentado no trono. Eu estou dizendo que quando a tua alma está mal resolvida, você pode ver Deus no trono e ainda vai chorar por algo que não é problema seu. Eu queria muito, quando chegar no céu, eu conhecer aquele ancião que eu não sei o nome dele. O ancião que olhou para o João e falou: para de chorar. Porque você lê no português, mas no grego é um imperativo, que no nosso seria cala a boca. Eu queria muito conhecer esse cara. Você vai chorar aqui? Aqui não, João. Aqui não. Não, mas não tem ninguém. Aqui não, João. Olha direito. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu quero que você olhe para alguém e diga: você não está mais na sexta, você já está no domingo. Acho que vocês não me ouvem. Olha para cá, olha para cá. Volta para João que eu vou encerrar. Senão vocês não me convidam mais. Volta para João 20. Olha para lá, versículos de número 13. Tem que ser. Está escrito que os discípulos, que os anjos perguntaram: por que é que você está chorando? E ela está perguntando, continua o texto: levai o meu Senhor, meu Deus do céu. Ela está procurando alguém que está vivo, e ela já tem todos os sinais. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: você tem que dar um basta no seu luto. Eu sei que doeu, eu sei que machucou, e eu sei o que é perder alguém, mas não dá para chorar a vida inteira. A promessa não acaba aí. Vocês não estão aqui, não é possível. Eu não sei onde o puseram. Ela se voltou. Acho que vocês não me ouviram. Sabe o que ela se voltou? Ela se virou. Vocês não me ouviram. Ela deu as costas para os anjos.
Porque toda vez que Deus não responde o que você quer, você dá as costas. Ela deu as costas para os anjos, porque os anjos ficam olhando, é sério a pergunta dela. Então quando ela virou, porque ela deu as costas para os anjos, olha quem está de pé na frente dela. Vocês não estão aqui, não é possível. Vou tentar de novo. Mas ela não reconheceu. Ela não. Por que ela não reconheceu? Porque ela ainda está com a imagem dele de cesta. Vocês não estão aqui, não é possível. Vou tentar de novo. Ela ainda está com a imagem das feridas. Ela ainda está com a imagem da cruz. Ela ainda está com a imagem da coroa. Ela ainda está com a imagem de algo que parece estar derrotado, mas não é mais sexta, já é domingo. Eu vim dizer que todas as imagens dos seus traumas vão ter que ser substituídas pela imagem da ressurreição. Você já está em uma outra fase. Tem alguém aqui ou eu estou sozinho? Olha para cá. Ela não reconheceu que é ele. Continua o texto. Ele pergunta: mulher, por que você está chorando? Pastor Marcos, quando Deus pergunta a mesma coisa muitas vezes, já é a segunda vez que está perguntando. Mulher, por que você está chorando? Ela deveria ter. É mesmo, por que eu estou chorando? Quem você está procurando? Vocês não me ouvem. Ela pensou que ele fosse um jardineiro. Não estão aqui. E nessa hora é mais do que uma ideia. Maria nem percebe que o que ela está nos dando é uma revelação. Não me ouve. Por que ela pensou que ele fosse um jardineiro? Ele estava com roupa de jardineiro? Não, ele é o último Adão. Não estão aqui? O primeiro Adão lavrava o jardim, era jardineiro. E o primeiro Adão pecou no jardim, mas ele é o último Adão. E ele veio para me dar a vitória no jardim. Eu queria alguém comigo agora? Ela pensou que ele fosse o jardineiro, e ela disse: se foi o Senhor que levou ele, fala para mim onde o Senhor o colocou e eu quero levar ele embora. Olhe para cá. Ela não está procurando um Jesus vivo, ela está procurando um Jesus morto. E deixa eu ser duro com alguém aqui. Alguns de nós não quer viver níveis de milagre, porque senão não acaba assunto. Infelizmente alguns de nós gostam desse vitimismo. Levaram meu Senhor, ai, não tem jeito, ai, para mim é mais difícil. Alguns de nós, infelizmente, não querem viver níveis de resposta, porque senão não tem mais o que conversar. Vocês não dão glória agora? Eu me lembro que eu preguei em um lugar, a glória de Deus desceu, alguém foi curado, ele deixou as muletas e saiu correndo pela igreja. Acabou o culto, ele foi até o pastor e disse: pastor, tem como devolver as minhas muletas, porque amanhã eu tenho INSS. Porque alguns de nós não quer a responsabilidade do milagre. Alguns de nós não quer a responsabilidade da nova estação. Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai continuar com essa mesma história de vitimismo? Eu sei que doeu, eu sei que machucou, mas quero só te lembrar que eu vim para te restaurar. Você quer sair daí? Acho que vocês não me ouviram. Se Jesus acreditasse mesmo que a gente sabe o que quer e que o que a gente quer é melhor para a nossa vida, Ele não nos perguntaria o que parece ser óbvio: o que queres que eu te faça? Eu acho que vocês não estão aqui. E por que Ele pergunta isso? Porque alguns de nós vamos se acostumando com o vitimismo. Alguns de nós vamos se acostumamos com alguns níveis de problemas. Então Ele pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? Porque sei lá, vai que ele gostou
gostou de ser cego e prefere ser cego e rico. Foi aquele que gostou de ser cego e prefere ser cego e ter uma vida diferente. Mas na verdade ele quer ver, ele tem que dizer o que ele quer. É por isso que Jesus chega para um homem que está enfermo há 38 anos e diz: você quer ser curado? E não se assustem, ele não diz que quer ser curado, ele reclama porque ninguém ajuda ele, porque ninguém empurra ele para o tanque. Jesus não perguntou os clamas dele, Jesus perguntou o que ele quer. Mas alguns de nós preferem falar dos clamas do que dizer o milagre que necessita. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: chega de discurso vitimista, chega de reclamar da vida. Já é domingo de manhã, eu estou na tua frente. Você quer viver milagre? Eu tenho uma boa notícia para quem quer. A chuva se foi, o inverno também, aparecem as flores da terra e o tempo de cantar. Segura. Eu encerro agora. Senão o pastor não me convida mais. Ela não reconheceu ele. Cadê meu texto? Então ela, preste atenção que ela vai dar costa até para Jesus. Vocês não me ouviram? Então quando ela vira, que ela dá as costas, Jesus a chama pelo nome e diz: Maria. A minha pergunta é: como ela não reconheceu o rosto dele, mas ela reconheceu a voz dele? Não me ouvem. Então eu me lembrei do Salmo 23. Eu vou dar um tempo para você lembrar também. E eu me lembrei de João 10. Se ele é o bom pastor, e se ela é a ovelha dele, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu a chamo pelo nome, Maria, e elas me atendem. Eu acho que vocês não estão aqui. Posso liberar uma palavra? Eu não estou apenas pregando, mas tem uma voz gritando aqui nesta casa. É a voz do bom pastor te chamando pelo nome e dizendo: o teu sonho já saiu do sepulcro faz tempo. Vai voltar a viver ou está ficar parado? Eu queria alguém para levantar as tuas mãos agora, pois ele manda eu liberar uma palavra sobre ti. Hoje eu renovo a tua identidade, hoje eu te reposiciono. Tem uma glória descendo aqui agora. Hoje eu reposiciono você. Hoje eu te arranco do teu luto. Hoje eu te arranco da tua reclamação. Hoje eu te arranco da tua dor. Eu queria pelo menos 33 comigo aqui, pois ele manda eu te dizer: você está preparado? Eu coloco uma notícia na tua boca, eu coloco uma palavra na tua alma. A tua tragédia vai virar testemunho. Eu queria alguém para acreditar nisso. Ele manda eu te dizer: eu vou fazer da improvável aquela que vai ser a resposta para uma geração. Alguém recebe isso? Você vai ter resposta em tua casa, você vai ter resposta em tua família, você vai ter resposta em teu lar. Só quem recebe. Se eu sou você, nem sentado eu ficava. Só quem acredita que chegou o tempo de ser. Te venceste, o véu tu rompeste. Fica de pé, fica de pé. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitar. Eu quero que você olhe para umas 3 pessoas e diga: o teu sonho saiu do sepulcro hoje.
Eu estou dizendo que Deus está resgatando o ministério de alguém. Deus está resgatando sonhos de alguém. Alguém recebe o que eu estou pregando? Chega de viver pelas tuas desculpas. Chega de viver pelas tuas justificativas. Deus. Ela vai agarrar ele. Ele diz: não me toque. Vai, diz aos seus irmãos. Não me ouvem. E essa é uma das maiores provas históricas e documentais que mostram a originalidade dos evangelhos. E explico. Não faria nenhum sentido, nem os apóstolos e nem Jesus, contar que uma mulher, dentro daquela cultura, da cultura dos hebreus, que não tinha voz de credibilidade, anunciar a notícia mais importante da história. Na verdade, se alguém quisesse impressionar, poderia ter escrito que foi Pedro, que foi Tiago, que foi João. Mas ele vai colocar Maria Madalena, vocês não me ouvem? Aquela que teve um passado infernal, aquela que tinha a fama de pecadora, mas que agora carrega na sua boca as boas novas. Eu vim dizer que Deus está trocando. Deus está trocando o seu roteiro. Você já se justificou demais. Hoje você vai sair daqui com uma boa nova na sua boca. Acho que vocês não me ouvem. Eu vou pregar até alguém receber. Eu vou fazer da sua tragédia a resposta para alguém. Para alguém da glória. Eu vou fazer da sua dor testemunho para alguém. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu vim liberar uma palavra. Eu vou fazer do seu impossível uma inspiração para alguém. Olha para cá. Quem está pregando aqui não é apenas um homem que foi um garoto do interior, mas alguém que até os 4 anos de idade não falava por ser autista. É alguém que vem de uma casa problemática, de um irmão assassinado, de alguém que precisa de terapia de 3 em 3 meses, de alguém que tem uma dificuldade, mas quando Deus quis, Ele pegou a minha história de luto e me fez pregador do Evangelho. Eu vim pregar para alguém aqui, e o Senhor manda eu te dizer: ou você fica chorando por algo que eu posso resolver, hoje você bate o pé e diz: eu vou viver a minha promessa, eu vou viver cada palavra liberada. Tem alguém aqui que se agarra na promessa? Tem alguém aqui que se agarra na... Levante as tuas mãos e dê 1 minuto do maior barulho de adoração agora. Eu sinto que a glória de Deus desceu no boulevard. Era para alguém receber. O Senhor enche esse lugar de glória. De uma ponta a outra. Recebe sonho, recebe vida, recebe coragem. Pegue na mão de alguém ao seu lado, se você puder e quiser. Se puder, feche os corredores. Se puder e quiser.
Sabe, às vezes deixam a nossa fé romântica demais. Às vezes a nossa fé parece muito mais magia do que fé. É como se nós não tivéssemos que ter posicionamento, encarar situações. É como que tivéssemos que aceitar, ou Deus aceitar sermos vítimas, mesmo Ele nos ter chamado para sermos mais do que vencedores. Irmão, até o sofrimento eu encaro de cabeça erguida, porque sofro como discípulo de meu Senhor Jesus. E o que me pode fazer o homem se Deus está comigo? Às vezes a situação parece que a nossa fé é um meio para esconder a nossa necessidade de ter que tomar atitudes. Quero só lembrar a vocês que Paulo chama a fé como escudo. E por que Paulo chama a fé como escudo? Porque o escudo não protege tudo, a não ser que você o movimente. A fé sem obras é morta. Pare de ter uma fé estática e se mova na direção do que você acredita. Vocês estão aqui? Deus está dizendo: já mandei anjo, já removi pedra, já desci, já me apresentei a você, e você fica aí. Alguns de nós está que nem Naamã. Não basta saber que tem profeta, tem que colocar a mão na minha cabeça. Me guarda, Jesus. Não é sempre que vai ser assim. É maravilhoso quando é. Ontem eu queria que fosse comigo. Eu falei para o pastor Pedro: mas meu Deus do céu, todo mundo do meu lado e não comigo. E quando não é assim, vai ficar bravinho e vai voltar para os rios de Damasco? Quando não for assim, não gostei daquele lugar, porque Deus tem que superar as suas expectativas. Ele está mandando você tomar banho no rio. Porque quero só lembrar vocês que debaixo daquele rio tinha um altar que foi Josué que colocou. Então não adianta ir para os rios de Damasco, lá não tem altar, aqui tem altar. Então cada mergulho que Naamã dá no rio, ele está dando no altar. Deus está quebrando o ego dele. Por quê? Porque o que ele precisa estar além do profeta estava debaixo das águas. Deus não deixou alguém colocar a mão na tua cabeça, porque ele quer te levar para lugares mais profundos. O Senhor me trouxe aqui para te dizer hoje: teu sonho não está no sepulcro, você já está de pé, mas você vai ter que decidir tomar atitudes. Você vai ter que abandonar discursos. Você vai ter que olhar para esse Jordão e dizer: hoje eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar uma vez, vou mergulhar duas vezes, vou mergulhar até a minha casa ser sarada, até que os demônios saiam, até que o milagre desça. Eu vou mergulhar até que Deus resolva a minha alma. Me desculpa, Bolevar, mas às vezes não dá para viver níveis de milagre sendo formalzinho. Não dá para viver níveis de milagre falando em uma pequena tonalidade. Ai, pastor, mas Deus não quer que grite. Não, então eu vou te dizer: ele amou quando o cego de Jericó gritou. Ele amou quando uma mulher saiu correndo e enfrentou uma multidão. Ele amou quando uma cananeia não parava de gritar atrás dele. Deus está à procura de alguém desesperado que diga: é hoje, é agora, é chá, é meu momento, eu quero ele.
de mãos dadas com o seu irmão, com a sua irmã, eu te chamo a clamar agora e a pedir ao Senhor. Vai te encher de ousadia agora, vai te encher de coragem agora. Comece a falar sonhos que você achou que tinha ido para o sepulcro, e peça para aquele que está vivo te dar coragem agora. Eis que te dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Tem alguém orando comigo? O louvor vem comigo agora. Eu queria alguém orando por 1 minuto. Se você fala em outras línguas, vem comigo agora. Eu sinto que o Espírito Santo está abraçando esta casa agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Receba coragem. O Senhor me diz: quem quiser receber, receba. Mas o Senhor me diz: espírito suicida, eu te repreendo agora. Síndrome do pânico, eu te repreendo agora. Toda raiz de amargura seja arrancada, 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 arrancada. Agora, 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 agora. Espírito da glória, sopra sobre esta casa, sopra sobre esta casa, sopra.